Fala aí, torcedor santista, mais um vídeo no ar. Hoje para falar sobre o Marcos Leonardo. O primeiro interesse eu vou falar da Roma é só para passar, né? A gente sabe que a Roma quis ele no meio do ano, queria pagar uma merreca de 12 milhões de euros e mais possíveis 6 milhões em bônus alguns fáceis, como ele ter um certo número de jogos e um certo número de gols. Outros mais absurdos, como a Roma ser campeã italiana, que foi 3 vezes na história e não é desde 2001. E o time que foi ainda tinha Cafu, Juan, Totti, ou seja, era um puta de um time que não vai se repetir, não é o atual, né? Então, assim, metas bem difíceis. O Marcos queria ir, o Santos queria vender mediante o seu presidente ali, né? O seu ex-coordenador também, que estava doidinho para rifar o moleque. Ainda bem que conseguiram segurar, ele não foi e vai valer mais no fim do ano, certamente. Só que quando ele não foi vendido, o Santos acordou com ele, com os empresários dele, né? O empresário principal, que venderia ele no final do ano, claro, mediante uma proposta melhor. E a proposta, a informação, a gente tinha comentado no Resenha Santista na semana passada, até o Felipe Cardoso lá do EPE conseguiu a confirmação que o valor mínimo é 18 milhões de euros, 18 milhões já na mão do Santos, sem contar a premiação, né? Então, é um valor um pouquinho melhor, ainda acho que é menos do que o Marcos vale, mas aí entendo já, né? Ele já é um jogador de 20 anos, já o Santos numa situação financeira ruim, o mercado sabe disso, então vai se aproveitar da situação, é claro, né? Então, 18 milhões de euros é o principal, beleza, é o mínimo, né? Então tudo bem. Aí a gente teve outros interesses. Semana passada já o GE noticiou que o Newcastle da Inglaterra e o Real Madrid estavam de olho, monitoravam o Marcos Leonardo. A do Real foi mais uma consulta por cima, já o do Newcastle foi um interesse um pouco mais forte, porque já teve também no ano passado, né? Na janela passada, no meio do ano também. Não chegou a ter proposta, mas já teve interesse. E mais duas que saíram, essa é uma matéria de ontem, lá da Gabriela Brino do UOL, né? Que o Arsenal e o Manchester United também queriam o Marcos, também sondaram a situação dele. Essa é um pouquinho mais de lado, porque não por causa do UOL, é claro, o UOL tem muita credibilidade, mas a notícia saiu na Inglaterra pelo The Sun, que é um jornal que às vezes publica muita besteira, muito factoide, né? Então, assim, às vezes não é confiável, né? Mas enfim, a gente repercute porque o interesse tem, sondagem tem de vários clubes, a gente sabe, é normal. É a mesma coisa que oferecer atletas. Oferecem 1.000 atletas por dia para os grandes clubes, principalmente. Não significa que vai ter negociação nem nada disso. Mas, só para abordar esse assunto, né? O Marcos é um menino muito talentoso, a gente sabe, jogador de seleção olímpica, de seleção sub-20, disputou o Mundial, foi artilheiro do Brasil. Certamente vai estar na principal logo logo. Poderia estar ontem, Diniz. Aquela bola do Martinelli ali, o Marcos cravava. Mas, claro que eu não estou culpando o Martinelli, né? Mas, assim, é um jogador que vai estar na seleção logo logo. Que ajudou muito o Santos a fazer uma campanha menos ridícula, porque sem os gols dele seria uma campanha pior ainda, já estaria rebaixado, né? O Santos ainda briga contra o rebaixamento. E o Marcos foi importantíssimo nessa equação aí, nessa conta, nessa campanha, né? Agora sim, se ele vai sair no fim do ano, o Santos teria mais 4 jogos com ele, né? Botafogo no Rio de Janeiro domingo, depois o Fluminense na Vila quarta-feira, depois o Atlético Paranaense em Curitiba no domingo e encerraria contra o Fortaleza na Vila numa quarta-feira. Se ele for realmente sair, né, na janela ali do final do ano, que é até uma janela onde os clubes europeus gastam menos, né? A gente teria algumas alternativas ali dentro dessas situações, né? São 3 clubes ingleses, um italiano e um espanhol, né? Que é o Real Madrid. Desses aí citados. Podem até aparecer outros depois, mas só para comentar esses. Pensando em melhor forma de negócio, o Real Madrid é um clube que normalmente paga muito bem, paga à vista, sem chorar nem nada. Quando o Real Madrid quer, vai e compra, né? Só que aí até você pensa, no Real Madrid normalmente investe em atletas mais novos até, né? Para pegar um atleta de 20, 21 anos, já tem que estar mais pronto, como foi o caso, por exemplo, do Camavinga, lá na França, né? Pegou o Camavinga do Rennes, né? O Tchouaméni do Mônaco também,
Já os outros mais jovens, o próprio Rodrigo saiu daqui, o Vini Júnior do Flamengo, o Valverde do Peñarol, todos foram ainda mais cedos, né? Porque eles gostam de lapidar o jogador sul-americano. Mas pensando no modelo de negócio, seria ótimo vender para o Real Madrid. Newcastle também é um clube com fundo árabe, né, por trás, né, um fundo saudita, cheio do dinheiro também. Acredito que pagariam qualquer valor pedido. Vem investindo cada vez mais nessas últimas janelas. Mas não sei se seria o melhor lugar para o Marcos, né? Aí já pensando no outro lado. O Real Madrid seria um lugar interessantíssimo, apesar de que ele não vai jogar de cara. Se bem que o Real não tem centroavante, né? O Real, a gente fez até a análise do Bellingham aqui no canal. O Bellingham faz meio que esse papel de falso 9, entrando na área, enfim, com o Vini e o Rodrigo se movimentando. Talvez o Marcos pudesse ter oportunidade, não de cara, né? Mas em um médio prazo, talvez. Futebol inglês, né? O Arsenal, United e Newcastle. Newcastle, acho que pensando no estilo de jogo dele, não seria tão bom, mas em relação a dinheiro, seria melhor para o Santos. Não que o Arsenal e o United não tem, né? Mas o Arsenal às vezes faz investimentos menores, se bem que também vem gastando bem mais, né, nos últimos anos. E o United tem toda aquela bagunça lá da família dos Glazers, né? Que vende, não vende, gasta, não gasta, enfim. E a Roma, que seria o time até o patinho feio desses daí, né? Um time de um patamar abaixo, um time que não briga tanto por títulos, brigou agora nas Copas muito por conta do Mourinho, né? Mas tem o centroavante que é o Tammy Abraham, né? Que eu nem sei se ele já recuperou de lesão, ele tinha tido uma lesão séria. Depois a Roma tinha contratado outro centroavante, era o Scamacca? Não lembro agora. Um outro centroavante, que eu até deixo na descrição depois. O Marcos chegaria com certeza para jogar, né? E acho que até que seria um bom encaixe também para ele. Pegaria mais tempo até. E United e Arsenal talvez não, são times mais prontos. O United, inclusive, é uma bagunça administrativa assim absurda, né? Parecido com o Santos até, né? Talvez o Marcos até se ambientasse, mas era melhor para ele não ir, né? Então, assim, podem ter essas negociações e se eu fosse o Santos, buscaria negociar principalmente com Real Madrid e Newcastle, ou talvez o Arsenal ali, mas descartaria um pouquinho o United e a Roma. Claro que o staff do Marcos vai analisar o que foi melhor para ele, é evidente, o que pagar mais, enfim, o que apresentar um projeto legal. Inclusive a empresária Rafaela Pimenta, né, que é do grupo do ex-agente falecido Mino Raiola, né, ela era comando das ações lá, uma agente muito influente no mercado europeu, no mercado mundial, inclusive. Ela estava ajudando o empresário do Marcos a ter essas negociações e, enfim, acho que vai sair negócio. Ele talvez se tivesse até com o empresário, se ele fosse de um Bertolucci da vida, ele com certeza já estaria na Europa, né? Mas eu não estou querendo desmerecer o empresário dele, claro, mas seriam caras com mais influência, né? E agora a Rafaela Pimenta tem também muita dessa influência, a gente pode ver para onde ele vai, né? Mas é isso, provavelmente a gente tem as últimas partidas do Marcos pelo Peixe, aproveita aí porque o menino é muito bom. Vai estar lá fora logo logo, 54 gols com a camisa do Santos, né? Em 163 jogos, eu acho, mas também coloco na descrição. Então a gente tem que aproveitar e torcer para que saia outro tão bom quanto, né? A gente tem o Furt aí que é muito bom, tem o Morelos que a gente espera que seja muito bom também. Vimos pouco ainda, né? Mas é sempre bom ter o menino da Vila surgindo, despontando para essa posição. Fechou? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, conta para onde você venderia o Marcos Leonardo e por quanto, porque 18 milhões é o mínimo, mas é bem pouquinho, né? Até a próxima, valeu!